A minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar, e o meu amor crescerá o seu poder. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um dia de estudo bíblico, e aqui nós estamos para glorificar e exaltar o nome do Deus de misericórdia. Hoje nós iremos falar, temos que nos esforçar, precisamos de nos esforçar. O reino de Deus ele é tomado por esforço, e é esse que será o estudo bíblico de hoje. Pega a tua Bíblia, pega o teu caderninho, amém? Em nome de Jesus Cristo, aquilo que você quer anotar, anote, fique à vontade. Mas vamos orar ao nosso Deus antes de darmos início. Pai, diante da tua presença nós te entregamos o estudo bíblico nas tuas mãos. Que o Senhor esteja abençoando grandiosamente, meu Deus, a vida daqueles que irão ouvir esse estudo. Que o Senhor venha abrir, meu Pai, a visão espiritual e que o Senhor venha trazer força e ânimo em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 12. Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e aos que se esforçarem se apoderarão dele. Bom, muitos ficam se questionando em relação a este versículo, mas tem momento que às vezes bate um desânimo tão grande da gente estudar a Bíblia, da gente orar, sabe? Isso acontece muitas das vezes quando a gente tem aquela desorganização, às vezes é a correria do dia a dia, ou até mesmo uma batalha que você está enfrentando, uma luta. Isso vem atrapalhando você e você acaba tendo esse desânimo. Eu quero primeiro falar para você o que significa esforçar na Bíblia. O esforçar na Bíblia é empregar a força, um empenho, uma determinação, uma ação com o objetivo de conseguir melhores resultados. Ao dizer a alguém que não poupou esforço, significa que a pessoa fez de tudo para alcançar o objetivo, sendo utilizado de recursos físicos, intelectuais. E você também precisa de entender, antes de tudo, o que é reino dos céus. No livro de Mateus, segundo São Mateus, Evangelho segundo São Mateus, certamente é devido à tendência do judaísmo de evitar-se o direito do nome de Deus. Esta frase aponta ao reino de Deus, enquanto a expressão do reino dos céus aponta para a origem do reino, ou seja, governo. Amém? Então agora nós vamos entrar no nosso estudo bíblico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas irmã, o que significa esse versículo? Essa passagem bíblica possui um processo interpretativo e um pouco mais difícil, até mesmo trabalhoso. Isso pode acontecer porque muitas das vezes, ao fazermos a leitura bíblica da palavra de Deus, a gente não costuma nem analisar o contexto daquela época, como que foi escrito, qual a situação, qual o momento que está falando. Nós já falamos isso, nós precisamos de estar colocando tudo isso. Quem está falando? Qual o contexto? Qual que é o momento que está sendo falado?
A Bíblia Sagrada, ela não pode ser lidada de uma forma superficial. Você só lê aquilo ali e pronto. Ela precisa de ser compreendida em todos os seus posicionamentos, a ser estudada a fundo e com muito cuidado para que não haja interpretações rasas ou equivocadas. Como a palavra do livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, se você quiser abrir, pode abrir, mas é um versículo bem conhecido. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mas é penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra através da divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é aptas para discernir pensamentos e as intenções do coração. Saiba que Deus nos deu inteligência para fazermos as ligações necessárias a fim de entender a sua mensagem. Porém, entenda o que nós devemos pedir a Ele, sempre sabedoria, antes de estarmos lendo a palavra de Deus, para que nós possamos ter o ensinamento correto. E como no livro de 1 Tiago 5 fala, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Amém? No contexto, Jesus estava falando à multidão a respeito de João Batista. E partindo eles, diz Jesus, as turbas, ou seja, a multidão, a respeito de João Batista. Se você for ler um pouquinho mais acima aqui, no versículo 6, 7. E logo adiante, no versículo do número 12, vem falando: o reino dos céus, e desde os dias de João Batista até agora, se faz a violência ao reino dos céus pela força que se apodera dele. O reino dos céus é tomado por esforço. O que significa isso? Como nós dizemos anteriormente, observe o que Jesus está falando de João Batista. Devemos destacar que Herodes já havia certa vez tentado matar Jesus quando menino, e também passa a resistir a João Batista. Tendo em vista estas questões, afirmações de Jesus Cristo fazem-se referência àquele período em que a mensagem do reino de Deus estava sofrendo uma grande relutância, porém a sua força continuava, ou seja, nada impedia. Este, portanto, é o sentido que podemos concluir da primeira parte do versículo. Já a segunda parte, os que apoderam-se se esforçam, os que se esforçam se apoderam dele. Devemos notar que Jesus estava se referindo às pessoas que queriam comandar o reino dos céus, utilizando rigidez e violência. Ou seja, ele não estava falando das pessoas que usavam o próprio esforço para garantir a entrada no reino dos céus. Vamos colocar umas traduções aqui. Quando eu vou fazer estudo bíblico, irmãos, eu coloco várias traduções aqui para a gente poder entender, tá? Em nome de Jesus. Desde o dia de João, anunciava-se a mensagem até hoje do reino dos céus e tem sido atacado com violência. E as pessoas violentas tentam conquistá-las. Aqui essa versão bíblica é uma outra versão. Também podemos destacar aqui a outra passagem bíblica que fala acerca do assunto. No livro de Lucas 16, podem abrir, 16. Livro de Lucas 16. Vem falando: a lei dos profetas vigoraram até João, e desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem que se esforça para entrar nele. Agora nós vamos ter uma interpretação desse versículo. Depois de uma análise do contexto que nós fizemos toda, que envolve o momento em que Jesus ele fala, assim com o texto, já com o estudo interpretativo de cada parte que nós fizemos, nós podemos interpretar que Jesus Cristo fazia referência do reino dos céus e que avançava firmemente
apesar das oposições. E muitas das vezes acontece isso na nossa vida. Nós temos várias oposições para que nós não venhamos prosseguir o caminho com Cristo. E a mesma coisa aconteceu naquele contexto lá na época. Então aqui Jesus está se referindo a isso. Além disso também, referia a várias pessoas que buscavam pelo reino através dos seus esforços próprios, querendo comandar a questão de ter uma consciência de que todo o propósito de Deus haveria de se cumprir. Nada e nem ninguém jamais impediria. E Jesus ele falava que nos traz uma grande lição nos que diz a respeito da maneira de como lidarmos com essa situação da nossa vida. Muitas das vezes nós queremos dizer para Deus que como as coisas devem ser. E não é isso. Você faz parte do reino dos céus. O reino dos céus ele é um governo. Você está dentro do governo, você está dentro da vontade de Deus. Quem governa a sua vida é Deus. Então não adianta você querer fazer as coisas da sua vontade, que não é isso que Deus quer. Deus quer que você fique dentro da vontade dele, dentro do governo dele, em nome do Senhor Jesus. E aí o que acontece? A gente acaba atrapalhando os propósitos de Deus e os planos. Você vai atrapalhando os propósitos, vai atropelando os propósitos de Deus, os sonhos de Deus. Mantenha calma. Você está dentro de um governo. Você está dentro de um governo de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não tente agir pela sua força, não tente agir pela sua vontade, mas Deus é quem vai agir na vontade dele por você. E assim você saiba que você está assim no centro da vontade de Deus e somente Deus soberano, digno de toda honra, irá te conduzir para que grandes coisas e grandes maravilhas na sua vida seja operado. Mas você não pode sair da vontade de Deus. Você não pode sair desse governo, porque se você sair desse governo, como é que vai ser? Entendeu? É isso que eu estou tentando te passar. Nós devemos sempre deixar Deus estar no comando de todas as coisas da nossa vida. Devemos sempre obedecer ao nosso Deus, porque quem controla a nossa vida é o Senhor. Quem está no plano da nossa vida é o Senhor. Se você sai fora deste governo, o reino dos céus ele é conquistado por esforço. O reino dos céus ele é conquistado por esforço seu. Você precisa de se esforçar. Você não pode sair do plano, você não pode sair do governo. Porque se você sair do governo, como que vai ser? Como que vai ser na sua vida? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é por violência, mas você precisa de se esforçar. E ontem na célula... Ontem falou sobre isso, sair do comodismo, sai do comodismo que você se encontra. Volta a ler a Bíblia, volta a orar. Você precisa de se esforçar para você chegar à sua grande vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu estou me esforçando, eu estou buscando, eu estou orando, estou jejuando, amém, glória a Deus. Mas vamos lá, abre a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Vamos ver o que Deus está falando aqui conosco aqui agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. E aí o que você me fala quando eu vou lá no versículo 11 e falo com você assim... E os céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. A porta estreita é o reino dos céus, a porta larga é o mundo. Você precisa de se esforçar para poder passar nessa portinha estreita do céu, em nome do Senhor Jesus. E em verdade, em muitos momentos nós teremos que se empenhar. Você precisa se empenhar e ter esforço para continuar a sua caminhada cristã. Se você não se empenha, se você não busca, se você não ora, se você não jejua, como é que vai ser para você passar nessa portinha estreita? É isso que Deus está querendo falar para você nesse estudo bíblico, amém?
Abra tua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, e nós vamos ler do 1 até o 4. Portanto, também nós, visto como temos a rodear-nos tão grande a nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos com todo o peso e todo o pecado que tenaz nos ascendia, corremos para a perseverança e a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor consumador da nossa fé, Jesus, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, nos fazendo caso da vergonha, estando à destra do trono de Deus. Considerando, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desanimados em vossa alma. Ora, a vossa luta contra o pecado, e ainda não tedes resistido até o sangue. É isso que está falando para você aqui. Você tem que prosseguir. Você precisa prosseguir. O Senhor está conosco em todos os momentos. A sua graça nos fortalecerá. Livro de Hebreus 13, versículo 5. Abre lá, Hebreus 13, versículo 5. E seja em vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tedes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei e jamais te abandonarei. Jesus, ele não te abandona, ele não te abandona. Abra o livro, por favor, de 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. Em nome de Jesus. Mas pela graça de Deus, sou eu que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito, mais do que todos eles, e todavia eu, mas a graça de Deus comigo. Deus, ele está contigo, em nome do Senhor Jesus. Esforça-te. O reino de Deus, ele é ganhado pelo teu esforço. Se você não esforça, como será? Se você não esforça, como que vai ser? Você precisa de se esforçar. Você precisa de se levantar. Como que vai ser se você não se levantar perante a presença do Senhor? Não está levantando perante a presença do Senhor? O livro de Tiago 2:26, ele fala, você precisa de ter uma fé verdadeira. A fé verdadeira em Deus. Porque quando você tem a fé verdadeira em Deus, ali você consegue superar tudo na sua vida, principalmente aquelas coisas que são impossíveis. E no livro de Efésios 2:10 fala, criados em Cristo Jesus para boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Jesus, ele criou para você as boas obras, para que você possa estar andando nelas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Aleluia. Ninguém põe a mão no arado e olha para trás. É apto para o reino de Deus. Jamais põe a mão no arado e olhe para trás. Que Deus, ele não agrada disso. Amém? Nós precisamos de negar a nós mesmos. Precisamos de negar a nós mesmos e pegar a nossa cruz e seguir com Jesus. Negue-se a você mesmo e fale, Jesus, eu preciso de ti, eu estou segurando a tua cruz e nós vamos embora. E vamos caminhando em nome do Senhor Jesus. Então eu quero falar para você, você precisa ter uma marca de esforço em prol do reino de Deus. Se você não se esforça para ser salvo, como que vai ser?
Você precisa de se esforçar para garantir a tua salvação. Jesus, ele ressuscitou. Ele saiu da morte e trouxe a vida para que você tenha, sim, vitórias no mundo espiritual, vitórias na sua vida. Então você precisa ter sempre gratidão e amor e se esforçar para garantir a vitória na tua vida. Tendo tudo isto de acordo com a verdade de que o reino de Deus é tomado por força, então se esforce para você continuar se apoderando-se dele. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão da tua vida. Será que eu tenho me esforçado? Será que eu tenho me esforçado para garantir a salvação na minha vida? Eu sei que está garantida, mas você precisa se esforçar todos os dias. Quando você levanta, você precisa de se esforçar. O inimigo, ele tenta de tudo. Ele é a oposição contra você para você sair do reino de Deus, para você sair debaixo do governo e você começar a fazer as coisas da sua vontade. Não é assim. Você é governado pelo Deus vivo e você precisa de crer que Deus, ele é contigo. Então se esforça-te em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu espero que você tenha entendido esse estudo bíblico. Eu fiz de tudo para resumi-lo, para poder mandar também na rede social para todos participarem. Deus te abençoe e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo estudo bíblico. Se esforça-te. Tem de bom ânimo, Deus, ele é contigo. Vá, o reino dos céus, ele é por esforço. Então se apodere-se dele, porque você faz parte deste reino. Você está debaixo deste governo e Deus te escolheu para fazer diferença. Deus te abençoe e fica na paz do nosso Senhor Jesus.